Olá, esse exemplo é o 2.4 do livro do Castrucci et al., ou seja, Castrucci e colegas, do controle automático. Vamos obter a função de transferência entre a saída VS de S e a entrada VE de S baseado em um circuito com amplificadores operacionais. Também vamos aproveitar e vamos estimar essa resposta temporal aqui na saída, VST, onde eu aplico um degrau unitário na entrada VE de T. Vamos aqui a gente está apresentando um circuito que tem impedância Z1, vamos chamar assim, Z1 e Z2. É o que chamamos a configuração, ela está na configuração inversora. Vamos calcular primeiro as impedâncias de Z1 e a Z2. Aqui a impedância da entrada desse circuito e aí a impedância aqui que a gente vai chamar de ramo de realimentação entre entrada e saída. Observe que Z1 há um resistor R1 em série com o capacitor C1, então nós reescrevemos dessa forma aqui, R1 mais 1 sobre SC1. Vamos deixar, se a gente desenvolver, na verdade, vamos ter a seguinte situação, SC1, R1, C1 mais 1. Esse seria o desenvolvimento para a impedância Z1 de S. Z2 de S, elas estão em paralelos, então eu posso multiplicar ambas, par a par, lembrando, multiplicação seria par a par, R2 vezes o inverso de SC2, que é a soma no numerador, né, de 1 SC2 mais R2, que daria aqui, manipulando, R2 sobre R2C2S mais 1. Então nós temos já a relação das impedâncias que a gente está chamando de Z1 e Z2. Lá daquelas demonstrações que apresentamos nas videoaulas, nós temos a relação VS de S, que é igual VE de S, também posso escrever dessa forma, igual a menos Z2 de S, Z1 de S. Apenas substituindo e fazendo as devidas manipulações, eu sugiro que vocês façam isso daí, eu já vou colocar aqui o resultado. Então vai dar menos R2, C1 de S, R1, C1S, mais 1, R2, C2S, mais 1. Então essa é a relação entre a saída, a VS de S, e a entrada VE de S. Então a gente também pode reescrever assim, VS de S igual a uma G de S, VE de S. G de S seria tudo isso daqui, que está declarado aqui em vermelho. Essa seria meu G de S. Pois bem, vamos aplicar aqui um degrau. Agora a gente vai começar a verificar a resposta temporal de V de S, de T. O que acontece quando aplicamos um degrau unitário? Lembrando, o degrau unitário, a transformada de Laplace de U de T, né? Ela seria, a transformada de Laplace inversa, seria 1 sobre S. Então, aplicando aqui em VS de S, nós teríamos quem? Menos R2 C1. Nós fazemos já, aparecendo já as devidas manipulações. Menos 2 R2. Na verdade, aqui eu já vou escrevendo particularmente, você apenas substitui aqui na entrada, eu vou reescrever, menos R2 C1
de S, para que vocês possam verificar melhor isso daí. Eu vou escrever, lembrando da história de deixar o polinômio mônico, ou seja, o coeficiente maior ordem igual a 1. Então, S mais 1, R1C1, está relacionado com esse daqui. S mais 1, R2C2, está relacionado com essa raiz aqui. Lembrando, eu não posso criar, então tem que fazer a multiplicação, não é isso? Então, R1C1, R2C2. Então, nós temos agora aqui, além disso, eu tenho a multiplicação de 1 sobre S. Então, eu vou simplificar. Aqui seria o VE de S, na verdade. R2 e aqui o C1. Então, vai ficar aqui R1C2. Reescrevendo. Menos 1. R1C2. S mais 1 R1C1. S mais 1 R2C2. Essa seria a função de transferência da saída quando aplicado um sinal do tipo degrau aqui na entrada. Observe. Então, são coisas distintas. Essa é a função de transferência do sistema de forma global, independente de qual entrada será aplicada aqui. E nesse caso aqui, eu tenho aqui a saída, a função de transferência já aplicado o degrau na entrada. Ou seja, a gente ainda vai analisar o caso de qual é a resposta temporal, como é que se comporta a saída ao longo do tempo, quando eu aplico um sinal do tipo degrau, nesse caso um degrau unitário. Vou fazer expansão, faz expansão em séries, em expansão parcial, frações parciais. Nós vamos ter aqui, nesse caso, A sobre S mais 1, eu vou chamar de S mais alfa, para facilitar aqui a escrita, e a parte de desenvolvimento, eu sugiro até que vocês possam fazer quando tiver muitas variáveis aplicadas, no qual alfa seria 1 sobre R1C1, beta igual a 1 sobre R2C2. Ótimo. Aqui a gente já viu bastante isso, então A vai ser para menos alfa, você vai calcular, o B para S igual a menos beta, justamente aqui zera as parciais. Eu vou já colocar aqui o resultado, vai ficar 1 sobre menos 1, R1C2 menos alfa mais beta, fazendo apenas a substituição. Aqui é o valor dessa constante. Aqui nesse caso, menos 1 R1C2 menos beta mais alfa, que pode ser reescrito dessa forma para ficar igual os termos comuns no denominador, R1C2 menos alfa mais beta. Então sumiu aqui o sinal negativo, tá? Reescrevendo aqui a VS de S, nós teremos, nesse caso aqui, menos 1 R1C2 menos alfa mais beta, S mais alfa, apenas substituindo os valores de A e B aqui, tá? Mais 1 R1C2 menos alfa mais beta, S mais beta.